Convidá-los, irmãos, então, a me acompanhar no texto sagrado, e nós iremos iniciar aqui lendo o texto, que é um texto bem conhecido nosso, 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo de número 1, e os versículos, o verso 9 especialmente, né? Aliás, vamos ler o verso 7, 8 e 9, 1 João, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. O texto diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Eu quero destacar o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Até aqui. Veja, queridos irmãos, esse texto diz respeito a uma realidade humana, que é a existência do pecado, e também nos diz respeito a realidade do perdão de Deus. E veja que o texto apresenta um condicional. Primeiro fala da disposição de Deus em perdoar, mas também apresenta um elemento condicional. E qual é o condicional aqui? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. De quais pecados? Toda injustiça, não importa qual. Esta é parte das boas notícias do Evangelho, o perdão que Deus nos oferece. Então, meus queridos irmãos, nesta manhã nós iremos estudar um pouco a respeito desse tema, e eu gostaria de destacar essa análise sobre o perdão, incluindo 3 aspectos. Primeiro, sentir-se perdoado. A importância de você sentir-se perdoado ou perdoada. O segundo aspecto, a necessidade de você pedir perdão dos erros que você cometeu contra alguém. E o último aspecto, a necessidade de você perdoar as pessoas que erraram com você. São difíceis, porque é contra a nossa natureza. O pecado nos infectou de tal forma que nós temos muito mais facilidade, naturalmente, de guardar ressentimentos do que perdoar. Por isso, nós carecemos tremendamente e urgentemente da graça de Deus para lidarmos com essa situação. Precisamos entender que o perdão é um elemento vital, não só no aspecto religioso, mas também é importante para os relacionamentos, é importante para a família, é importante para a igreja, o exercício do perdão. Até pouco tempo, falar de perdão era algo que era mais esperado de pessoas religiosas. Ouvir um pastor falar de perdão não causava surpresa, talvez, para muita gente. Mas hoje, o perdão extrapola os limites do aspecto do cenário religioso. O perdão é considerado também como uma medida de bom senso, e mais do que isso, o perdão é considerado como sendo um elemento terapêutico. Os médicos, muitos médicos que são pesquisadores, afirmam que o perdão é terapêutico. Tem um famoso médico europeu, o Dr. Fred Luskin, ele é professor na Universidade de Stanford, e ele escreveu um livro, o título do livro é O Poder do Perdão. E nesse livro ele diz assim: carregar a bagagem da amargura é tóxico, envenena a pessoa. Então, para livrar-se dessas situações desagradáveis e nocivas, o remédio é o perdão. E a ciência médica admite que a pessoa que perdoa, ela vive melhor, ela dorme melhor, ela vive mais
e com mais qualidade de vida. Então, irmãos, veja, quantas bênçãos nós ganhamos por desenvolver uma atitude perdoadora. Alguém chamou o perdão de o óleo ou a graxa dos relacionamentos, que lubrifica, que facilita as coisas no relacionamento. E isso ganha uma relevância extraordinária, porque por mais intencionados que nós possamos ser, por mais bem educados que nós possamos ser, em algum momento as desavenças, os desentendimentos, as situações difíceis podem marcar a nossa história e a necessidade do perdão se faz necessária. Para ter qualidade de vida é importante e é necessário o perdão. E o primeiro aspecto, irmãos, que nós precisamos considerar aqui nessa análise do perdão é a necessidade de você ser perdoado. Todos nós somos pecadores. O salmista escreveu sob inspiração divina, ele disse: eu nasci em iniquidade. Desde a concepção, o pecado já é parte de todos nós. E carecemos do perdão. A boa notícia é que Deus tem boa vontade em perdoar. O texto que nós lemos lá em 1 João capítulo 1, diz lá: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. Quer dizer que qualquer pessoa que se aproxima de Deus com sinceridade de coração, confessando o seu pecado e pedindo de Deus o arrependimento, pedindo a Deus o perdão, Ele é fiel para perdoar. E perdoar de toda iniquidade, de toda injustiça. Esta é a boa notícia, irmãos. Apesar da nossa condição, nós encontramos essa resposta de Deus para este mal que nos infectou, este vírus mortal que é o pecado. Além disso, a Bíblia nos diz mais também sobre o perdão, e eu vou pedir que você me acompanhe na leitura de Isaías, profeta Isaías, o seu livro, capítulo 55. Nós vamos ler aqui os versos 6, 7 e 8. Assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau abandone os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Vamos fazer uma pausa aqui. Essa expressão ela é bastante significativa no contexto dessa análise. Volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Eu não sei qual é a pessoa mais rica aqui de Mandaguaçu. Talvez esteja aqui presente. Enfim. Mas existe aqui alguém que é a pessoa mais rica. Pense nessa pessoa. Quantas coisas tem uma pessoa muito rica? Não é pouca coisa, geralmente, não é verdade? Tem terras, tem terrenos, tem casa, tem investimento, tem empresas, e tem imóveis, automóveis e uma série de coisas. Até pouco tempo aí, o Brasil tinha nas análises aí de quem faz essas análises, considerava um indivíduo chamado Eike Batista como o homem mais rico do Brasil. A sua riqueza era avaliada aí em bilhões de reais. E hoje ele não é o mais rico do Brasil. Acho que houve umas coisas ilegais que descobriram, a questão de Receita Federal, Polícia Federal e tal. E ele baixou o nível dele do ponto de vista dessa análise. E eu li algo que me chamou a atenção sobre este homem, depois que ele perdeu grande parte da riqueza, era considerado assim, não tão rico. Alguns até diziam, ficou pobre. E eu lendo
a vida dele como pobre me impactou assim. Eu não fiquei deprimido, confesso que eu não fiquei deprimido, mas fiquei impactado, porque ele como pobre, mas tem tanta coisa, eu falei, onde é que eu entro nessa classificação? Com tudo isso ele é classificado pobre e eu. É só para ilustrar, irmãos, o que a Bíblia diz aqui. Volte-se para o seu Deus, que o homem mau, que a pessoa com seus defeitos, volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Deus nunca ficou pobre, nunca perdeu, Ele é dono de toda a riqueza. Sua graça, sua misericórdia é infinita. Por isso nós temos esperança. Volte-se para o seu Deus, que é rico em perdoar. E há uma outra promessa que Deus nos faz, aqui mesmo em Isaías. Abra a Bíblia lá, capítulo 1 de Isaías. Isaías capítulo 1. Vamos ler aqui um versículo que reforça esta mensagem de Deus. Isaías capítulo 1. Nos fala aqui do perdão de Deus. É o versículo de número me fugiu o versículo aqui, ainda que os vossos pecados, se alguém encontrar aí, me ajude, é o capítulo 1 de Isaías e o versículo de número 18, isso, muito obrigado. E nessa tradução que eu tenho diz assim: o Senhor diz, venham pois e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Veja a mudança que Deus promete aqui fazer. Venha como você está, ainda que a pior que seja a sua situação, Deus promete mudança. Queridos irmãos, qual é a condição aqui para você ser perdoado, ser perdoada? Vá ao Senhor, admita o problema, confesse o problema a Deus, não esconda de Deus, porque não tem como escondermos dele, não apresente desculpas a Deus. Ele promete mudar a situação, ainda que a situação sua seja escarlate, seja escura como for, como a mais densa noite, como a mancha mais profunda. Ele diz, eu mudarei a situação. Isso faz diferença. Quando eu comecei o meu ministério, eu comecei trabalhando na cidade de Santa Catarina, o nome da cidade é Joaçaba. Eu era solteiro, morava ainda sozinho em casa, e numa manhã, lá de um dia da semana, eu recebi eu nem tinha celular, porque celular naquela época ainda era artigo de luxo, 1996, celular era coisa de rico, e eu não estava nessa categoria. Então, o telefone de casa tocou e eu atendi. Era uma irmã que era empresária lá na cidade. Ela disse, pastor, você pode vir aqui em casa urgente. E ela não disse o que era, e já desligou o telefone. Eu fui para lá, imaginava que era alguma coisa muito trágica. E chegando lá, ela tinha uma loja embaixo da casa dela, uma loja de material dentário, e a casa era em cima. Ela disse, eu perguntei, qual é o problema? Ela disse, olha, ela tinha 2 funcionários, os 2 tinham saído para uma entrega, e a moça que trabalhava na casa dela estava trancada no banheiro. Ela dizia, tudo indica que ela está com possessão demoníaca. E eu tentei conversar com a moça, que eu já conhecia, já estava ali quase 1 ano ali na cidade, então conhecia toda a igreja, e ela não tinha conversa, e eu tive que dizer, olha, eu pedi para a irmã permissão para eu entrar à força no banheiro. Eu pedi para a moça, olha, eu vou arrombar a porta, e você se proteja aí para não se machucar. E eu entrei forçando a porta. Tive que literalmente arrombar. E quando entrei, lá estava uma pessoa agachada, abraçada, os joelhos com a cabeça entre as pernas. E eu tentei dialogar com ela, até que finalmente ela ergueu a cabeça e eu
deu para perceber, é mais um traço de esquizofrenia do que de possessão demoníaca. E depois de um longo tempo, ela começou a conversar comigo. Ela estava ali na cidade porque havia acusado o marido, com quem ela teve um desentendimento e um ódio cresceu entre os dois, e ela acusou o marido de ter violentado a filha. E não fizeram as devidas análises e o marido foi preso. E até provar a inocência do marido, a reputação dele foi totalmente destruída. Isso pôs fim ao casamento deles e ela foi embora sozinha, deixou tudo para trás, levando consigo esse sentimento de culpa. Eu tentei falar com aquela moça do perdão de Deus, mas ela tinha dificuldade de acreditar que Deus poderia perdoá-la. Queridos irmãos, se você estiver lutando com esta dúvida, creia na promessa. Deus dizendo, se você confessar, eu sou fiel em perdoar. Deus dizendo, ainda que o seu pecado seja como for, eu mudarei a situação. Ouça Deus dizendo, volte-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Esse é o primeiro aspecto do perdão. É você sentir-se, é você acreditar no perdão, ainda que não sinta se está perdoado. Mas acredite, Deus falou, eu vou acreditar e ponto. Isso vai mudar a situação. O segundo aspecto, então, que nós analisamos aqui, e vamos fazê-lo resumidamente, tem a ver com algo que os irmãos disseram ser difícil. Pedir perdão das ofensas que nós cometemos. É algo tremendamente difícil, mas é necessário. É um assunto sério, tão sério, que Jesus disse assim, eu vou só citar o texto, Marcos 11, verso 25, ele diz assim, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Veja, se você vem adorar a Deus e tem algo contra alguém, perdoa, para que Deus possa perdoar você. E Mateus, no capítulo 5, na parte do sermão, do famoso sermão do monte, ali Jesus disse, verso 23 e 24 de Mateus 5, se ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Percebe? A necessidade de nós pedirmos perdão das ofensas que nós cometemos contra outra pessoa. É necessário. Portanto, queridos irmãos, esse é um desafio que Deus coloca diante de você e você deveria tornar isso motivo de oração para pedir a Deus, Senhor, ajuda-me a reconhecer a necessidade que tenho e dá-me coragem e disposição de cumprir este mandamento, pedir perdão das ofensas cometidas contra outras pessoas. E o terceiro aspecto, irmãos, e é o último que nós analisamos, que também constitui um tremendo desafio, e vocês testificaram disso, é perdoar as ofensas contra nós praticadas. Aquilo que você sofreu de ofensa. Por que é que você deve perdoar as pessoas que erraram com você? Primeira razão é porque o perdão é um mandamento de Deus. Deus disse, perdoai. Então, o assunto aqui não é se é fácil, não é se é agradável, a questão é, Deus mandou, e se Deus mandou, como é que eu devo me comportar? Eu vou obedecer porque Deus mandou, não é porque eu estou com vontade, Deus mandou e ponto final. Então, perdoar é vontade de Deus e ponto final. E se Deus mandou, isso é suficiente. Veja, o texto bíblico diz assim, Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E na carta aos Colossenses está escrito, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente,
caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoai vós. Por que é que devemos perdoar? Porque é um mandamento de Deus. Não é porque você tem vontade de fazer. Você pode até ser honesto com a pessoa. Eu não estou com vontade de te perdoar, mas em obediência à palavra de Deus, eu perdoo o erro, a falha cometida. Outra razão, irmãos, por que você deve perdoar, é porque o pecado é um engano. Mesmo quando a pessoa errou conosco, estando consciente, ela estava também sob efeito da tentação. É por isso que Jesus orou: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E quem é que estava lá no momento que Jesus pronunciou essas palavras? Eram as crianças do jardim de infância ou eram marmanjos? Eles não eram conscientes do que faziam? Claro que eram. Mas por trás de uma pessoa que erra, há a ação do inimigo, instigando aquela pessoa a errar. Por isso, irmãos, devemos perdoar, porque quem erra, quem peca, também é vítima. É atuante, mas também é vítima. É autora e ao mesmo tempo é vítima. A terceira razão, aliás, ainda nesse contexto vale lembrar aquilo que Paulo escreveu na carta aos Efésios: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais do mal que atuam até mesmo na igreja. A terceira razão por que devemos perdoar, a primeira razão é porque é um mandamento, segunda porque o perdão é um engano, aliás, o pecado é um engano. A terceira razão por que devemos perdoar é porque somente o perdão pode quebrar o ciclo da ofensa e da vingança. Por isso Jesus disse: a pessoa que te ferir num lado da face, oferece também o outro. Se te forçar a caminhar 1 quilômetro, vai 2 com ela. Somente o perdão é capaz de quebrar esse ciclo da ofensa e da vingança. Na antiguidade, existia uma lei chamada Lei do Talião. Essa lei é referida na Bíblia com a máxima dessa lei, que era olho por olho, dente por dente. Não sei se aqui nós temos algum advogado. Se tiver advogados, eles vão lembrar dessa lei, que é a lei do talião, que é uma lei da antiguidade, de algumas civilizações da antiguidade. Imagine você se a lei do talião, que tem essa máxima, olho por olho, dente por dente, tivesse em vigor hoje em Mandaguaçu. Quantas pessoas cegas nós teríamos aqui hoje na cidade? A pessoa sem dente tem um apelido aí, como é o apelido? Banguela. Banguela. Quantas pessoas banguelas nós teríamos aqui hoje na igreja? Escaparia alguém? Só o perdão pode quebrar o ciclo da ofensa e da vingança. Quarta razão por que devemos perdoar é porque quem não perdoa não pode ser perdoado. Veja, Marcos, nós vamos ler o último texto, Marcos capítulo 11 e o versículo de número 26. Me acompanhe, por favor. Marcos capítulo 11 e o verso 26. Está escrito assim: mas se vocês não perdoarem, também o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Por que devemos perdoar? Porque quem não perdoa, não é perdoado. O perdão pode ser cancelado. E para ilustrar isso, irmãos, a seriedade desse assunto, Jesus contou uma parábola. E essa parábola foi contada em resposta a uma pergunta de Pedro, que disse assim: Senhor, até quantas vezes, se meu irmão errar contra mim, eu posso perdoá-lo? Até 7. E Jesus respondeu de que forma? Não, mais do que isso, até 70 vezes 7. Naquela época, a teologia da época dizia que uma pessoa podia ser perdoada até 3 vezes.
Pedro levou isso, quantos por cento de aumento de graça Pedro apresentou? Mais de 100. Até de 3 para 7, quanto de aumento? E Jesus diz, não só 7, mas 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7? 490. Seria essa a medida do perdão? Uma vez eu preguei esse sermão, quando era pastor em Brasília, numa igreja, e tinha uma irmã sentada assim no banco da frente, disse, pastor, lá em casa 490 daria para uma semana. 490 vezes duraria uma semana. E para ilustrar, irmãos, como deveria ser o perdão, Jesus contou uma história. Depois os irmãos podem ler isso, está no capítulo 18 de Mateus, eu vou resumir aqui. Em resposta à pergunta de Pedro, Jesus contou uma história de um homem, um rei, aliás, que chamou algumas pessoas que lhe deviam para acertar as contas. E dentre os devedores, havia um homem que devia ao rei 10.000 talentos de prata. Quanto dá isso em dinheiro? Um talento, dependendo, na cultura da época, que era a cultura helenista, um talento é mais ou menos o peso de 34 quilos. Essa pessoa devia 10.000 talentos, vezes 34 dá quanto? Mais ou menos 340.000 quilos de prata. Depois você descubra na internet, aí não precisa fazer agora para você não se distrair. Depois você avalia o quanto vale 1 grama de prata. Isso daria, irmãos, mais ou menos uns 5, quase 6 bilhões de reais. 6 bilhões. Com 6 bilhões de reais, o que é que você conseguiria comprar aqui em Mandaguaçu? E talvez sobraria dinheiro. Esse era o tamanho da dívida que o homem tinha. Só para ajudar aí você se situar no cenário, esse seria a carga para 10 caminhões bitrens, desses que tem aquela carroceria, dessas jamantas com a carroceria articulada. Então era muito grande a dívida. E o rei disse ao homem, amigo, paga-me o que me deves. E o homem disse, Senhor, não tenho como pagar hoje. E ele disse, paga o que me deves. Como ele implorou, e o rei disse, então venda-o, ele e a família, para pagar a dívida. Naquela época, quem devia a alguém podia se tornar escravo da pessoa. Hoje não é muito diferente, não. Não é verdade? Quem deve para alguém pode perder até a casa. E algumas coisas mais. E tal. Mas naquela época tinha a escravidão. Aí quando o rei disse, venda o homem e a família para pagar a dívida, o homem se ajoelhou e pediu misericórdia. Aqui tem um detalhe interessante que chama a atenção, porque será que o que Jesus queria ensinar com isso a verdade? Quanto vale um homem endividado? E se vier a família junto, quem compra faz um bom negócio? Então o assunto aqui não era negócios, o assunto era perdão. Era perdão. E quando o rei disse, venda-no, e ele e a família para pagar a dívida, é claro que não pagaria. Então o homem se ajoelhou diante do rei e disse, Senhor, tem misericórdia, eu não posso pagar essa dívida. E o rei então disse, porque você pediu misericórdia, levante-se e vá em paz. Sua dívida está perdoada. Imagine você nessa história. É como se tirasse das suas costas quantos quilos? Queridos irmãos, a história continua. O homem saiu feliz da presença do rei e chegou na praça da cidade. Imaginemos que fosse aqui em Mandaguaçu. Chegou na praça central, achou um amigo que lhe devia 100 denários. Para você ter uma ideia, 1 denário era o preço que se pagava pela diária de um trabalhador braçal. Um servente de pedreiro, quanto ganha aqui hoje? 80, 90? Então, era isso vezes 100 dias. Era isso, verdade que uns 8 mil, 10 mil reais, mais ou menos, arredondando por aí. Esse era o tamanho da dívida que aquele homem que foi perdoado de quase 6 bilhões de reais tinha para receber daquele colega.
Então ele disse: amigo, paga-me o que me deves. E o amigo disse: amigo, tem paciência comigo, hoje eu não posso pagar. Ele agarrou o homem pelo colarinho, deu uma sacudida e disse: é direito meu receber, e mandou prender o homem. Quem viu aquilo, porque a notícia do perdão se espalhou pela cidade, de imediato, isso foi para o Facebook, para o WhatsApp, para todo lugar, imagine, né? Viralizou, então a notícia se espalhou rapidamente, e as pessoas ficaram assim, extremamente decepcionadas com o que viram. Porque o homem foi perdoado de quase 6 bilhões de reais, e agora não perdoou o outro que lhe devia 8 mil reais. 8 mil reais comparado com 6 bilhões, é uma moeda de 1 centavo, que você acha, você nem pega, você chuta para o bueiro, para que não perde tempo para agachar para pegar. E quando as pessoas viram isso, foram contar ao rei. Diz Jesus na parábola, lá em Mateus 18. E o rei então, quando ouviu isso, chamou o homem de servo mau. Eu perdoei porque você pediu misericórdia. Não deveria você também ter perdoado o seu conservo que pediu misericórdia? E a história termina dizendo: lancem-no na prisão, onde há choro e ranger de dentes. E aí Jesus completa a história dizendo, Mateus 18, verso 35, ele diz assim: assim será feito por meu Pai Celestial, se vocês não perdoarem de coração. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Querido irmão, querida irmã, você está lutando com essa tentação de resistir e perdoar alguém? Clame a Deus por graça, porque esse é um assunto muito sério. E o último aspecto, irmãos, que eu quero mencionar aqui, porque você deve perdoar, é porque somente Deus pode julgar de forma justa e honesta. Você não compreende os motivos da pessoa. Há gente tão gente boa, mas num determinado momento essa pessoa está ácida, está azeda. Você não sabe o que está por trás. Por isso, entregue a Deus: Senhor, eu vou fazer a minha parte, o restante deixo nas suas mãos. Só Deus pode julgar de forma justa, de forma honesta. E por isso a Bíblia diz a esse respeito que Jesus, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga tudo retamente. E em síntese, queridos irmãos, o perdão não é algo para gente fraca. O perdão requer força, requer determinação. O perdão não é para gente covarde. Na verdade, para perdoar, você precisa ter muito mais força do que para sair no tapa com alguém. É muito mais difícil você manter controle e engolir com alegria. Nem é sempre alegre, né? Mas é muito mais difícil. Então o perdão não é sinônimo de fraqueza. Algumas pessoas, mas se eu perdoar, quem vai? Não, não é sinônimo de fraqueza. As pessoas fracas não perdoam. As pessoas covardes brigam. Os fortes perdoam. E essa força não é natural a você. Porque se alguém pisa no nosso pé, nossa reação natural é devolver mais do que a ofensa sofrida. Então perdão também, irmãos, não é alguma coisa como fingir que não existe. Perdão não é desculpar. Perdão não é esquecer. Perdão é reconhecer a ofensa e desobrigar a pessoa do ato cometido. Não é natural fazer isso, mas com a graça de Deus isso é possível. E é necessário fazer, porque se você não perdoar, Deus também não perdoa. Lembra da oração que Jesus nos ensinou? E na oração lá diz assim: perdoa assim como nós perdoamos. Querido irmão, querida irmã, você precisa de uma medida de graça especial para viver à altura deste ideal de Deus. Primeiro, você acreditar
que Deus te perdoou. Ainda que o inimigo acuse você, mas eu creio, eu confessei. E a Bíblia diz, se nós confessarmos, Deus é fiel para perdoar. Você também precisa de uma medida de graça para pedir perdão dos erros que você cometeu, sendo humilde. E não é dizer assim, ó, se eu errei. É muito comum na vida conjugal, o marido ou a mulher, a esposa dizer um para o outro, para os cônjuges, se eu fiz alguma coisa de errado, claro que fez de errado. E se eu fiz, me perdoa, por isso que eu pontua, me perdoe por isso. E não é só entre marido e esposa, não. É também na relação entre irmãos, pais, filhos, enfim. E outro aspecto, então, você perdoar os erros, as ofensas que você sofreu, as falhas que alguém cometeu em relação a você.